Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, por essa doação que tem sido, Senhor, direcionada a nós todos os dias. O Senhor tem nos doado todas as coisas que nos conduzem, Senhor, ao cumprimento do teu plano na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse grande investimento, por esse grande, Senhor, essa grande doação, Senhor, que temos recebido da parte do Senhor. Nos leva, Senhor, a pegar, Senhor, essa palavra, Senhor, não de forma superficial, mas, Senhor, por meio do ouvir da fé, essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração e possa, Senhor, fazer a obra em nós e por meio de nós. Senhor, que nesse momento, Senhor, quando a tua palavra, Senhor, estiver sendo dispensada, que o Senhor ache em nós, Senhor, Espírito, Senhor Jesus, totalmente voltado ao Senhor e uma mente totalmente ancorada no Espírito. Livra-nos das distrações, livra-nos, Senhor Jesus, daquilo que rouba a nossa atenção, mas que a nossa atenção possa estar na tua palavra, na tua pessoa viva, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, esse momento que nós temos junto dos irmãos, Senhor, e nós te rogamos, fala conosco. Senhor, fala, Senhor Jesus, usa esse momento, Senhor, e fala ao nosso coração. Leva-nos ainda, Senhor, a cavar mais profundo, Senhor, a ruminar mais, Senhor, dentro dessa palavra que o Senhor tem nos falado. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, Senhor, cada visitante, abençoe cada casal, abençoe, Senhor, cada lar, Senhor. Ó, Senhor, visita, Senhor Jesus, cada lar. Leve paz, leve, Senhor, conciliação, leve, Senhor Jesus, harmonia, Senhor. Ó, porque o Senhor é um Deus de paz. Ó, Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, dentro do encargo que nós vimos essa semana no nosso alimento diário, vamos ver a semana 2 desse volume aqui, todos estão cientes. E o título dessa semana é co-participantes ou participantes? Participantes da natureza divina. Essa semana entramos na segunda epístola do apóstolo Pedro. Entramos em 2 Pedro e essas palavras que nos têm sido faladas, obrigado, irmão, têm sido, irmãos, de grande proveito, porque são palavras de vida, são palavras de salvação, são palavras de libertação. E eu e você, ao termos contato com a palavra, temos ouvido muito sobre isso, nós não podemos meramente sentar no nosso lugar e de uma forma, irmão, superficial ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ir além. Nós precisamos desenvolver na nossa vida o que já temos ouvido e visto. Precisamos desenvolver, irmãos, a prática no nosso viver, ao termos contato com a palavra, precisamos desenvolver o ouvir da fé. O que é o ouvir da fé? Hebreus, capítulo 4, nos alerta a respeito dessa prática. Hebreus, capítulo 4, o Senhor Jesus disse no Evangelho de João que a palavra que Ele nos tem falado é espírito e vida. Ainda em Hebreus fala que a palavra ela é mais cortante como uma espada e ela faz separação entre alma e espírito. Então, irmãos, a palavra de Deus, por ela só, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Romanos fala que o evangelho, que é a palavra, o evangelho é o poder de Deus. Então a palavra é o poder de Deus. Mas tem um item muito importante que nós precisamos absorver e temos clareza sobre isso, que esta palavra, ao chegar a nós, ela precisa em contrapartida encontrar em nós
um ambiente adequado, ou seja, um estado adequado. E esse estado é o estado da fé. Hebreus capítulo 4, versículo 1 fala o seguinte: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa, nós vamos ver que 2 Pedro capítulo 1 fala da promessa. Sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Não são todos, mas são alguns presta atenção, a palavra é a mesma, a promessa é a mesma, o falar é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Mas em alguns, essa palavra avança, em alguns já tem uma maior dificuldade. Aí aqui fala: suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós, aí já entre os gentios, a primeira parte fala de judeus, a segunda parte já endereça a nós, os gentios, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, que é o evangelho. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Você sabe que você pode passar aqui uma reunião inteira ouvindo a palavra e essa palavra não ter proveito nenhum na sua vida? Sabe que isso é possível? Por que às vezes nós saímos do jeito ou pior do que entramos? Você já parou para se perguntar? O problema está com a palavra? Não. Porque a palavra, irmãos, ela é viva e eficaz. A palavra é espírito e vida. Mas eu preciso checar minha vida e ver como que eu tenho absolvido a palavra, ou recebido a palavra. Porque aqui fala, não lhes aproveitou. Por que não aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, irmão, se a palavra chega a mim, mas se eu não aplico a fé, ou associar a fé à palavra com todo respeito, não vai fazer nenhum efeito na sua vida e na minha vida. Eu preciso receber essa palavra com fé. Porque nós já vimos essa semana, vimos no Alimento Diário, vimos nas mensagens que foi falada domingo passado, vimos na live que foi falada quinta-feira a respeito da fé. Que Abraão, ele foi justificado não por obras, não pela lei, mas pela fé que ele teve, estando ainda em Ur dos Caldeus. Ele ouviu a palavra de Deus e não entendendo nada, ele obedeceu. A obediência é um resultado da fé crescendo em nós. Certo que Abraão não tinha aquela fé, porque posterior a isso ele se tornou o pai da fé, como ele é conhecido. Mas pelo menos de início, irmãos, a fé já começou a operar em Abrão ainda. E essa fé não foi a força natural de Abrão, não foi a capacidade própria de Abrão que o tirou de Ur dos Caldeus, mas foi a fé que ele teve. Porque a palavra de Deus opera numa base de fé, entendeu? Se a palavra de Deus não acha uma base de fé, ela não age, ela não opera. Então, se a palavra de Deus, na minha vida e na sua vida, não acha uma base de fé, pelo menos aquela fé que Abraão teve no início, irmãos, nós não saímos do lugar. Então a fé, ela é necessária. A fé, irmãos, Efésios nos fala que nós somos salvos. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. E a fé não foi útil apenas para me direcionar à salvação, mas diariamente a fé é importante para me levar a praticar a palavra de Deus e a permitir que a palavra de Deus opere em mim e em você. Então, irmãos, por favor, nessa noite, ore ao Senhor. Senhor, que eu ao receber a Tua palavra, Senhor, que eu tenha a minha fé sustentada e que eu tenha a minha fé ativa nessa noite.
Não seja descrente. Não receba a palavra com o ouvido, entrando no ouvido e saindo do outro. Permita que essa palavra entre na sua vida e faça a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Irmãos, a fé é o sim para Deus. A incredulidade é o não para Deus. A fé, quando nós temos a nossa fé aplicada à palavra, nós falamos sim para a obra do Senhor e para a vontade do Senhor na nossa vida. Mas ao momento que há uma incredulidade em nós, nós barramos Deus, falou, Deus, agora não é o momento, não é a hora, não é, Senhor, a maneira. Vamos desenvolver a nossa fé. Vamos desenvolver, irmãos, e nos evangelhos, não lembro qual foi o evangelho, Lucas, se eu não me engano, os discípulos, ao receberem a grande comissão do Senhor, eles olharam para si e falaram, Senhor, aumenta-nos a fé, porque se for depender de mim, eu não consigo nada. A fé, irmãos, ela é muito preciosa para nós, tanto que o apóstolo Pedro fala que essa fé ela é purificada por meio do fogo. E ainda 1 Timóteo, volta um pouquinho, volta aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios 2, 1 fala o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de a palavra que Deus tem nos falado, ela não é uma palavra, irmãos, que consiste em linguagem persuasiva, não é, irmãos, poder humano. A persuasão é um poder humano. Deus não quer persuadir você a nada. Deus quer salvar você. Por meio da palavra, que é o poder, aqui fala que essa palavra ela tem o poder do Espírito, não é isso? E essa palavra demonstra esse poder para que a vossa fé, olha só, é o que Hebreus acabou de falar agora, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então a nossa fé não pode se apoiar em sabedoria humana ou eloquência humana, em palavra de persuasão, em palavras, irmãos, palavras de bajulação. Tem muita palavra, com todo respeito, que para segurar você, ela fala aquilo que você quer ouvir. Ela fala aquilo que você gosta de ouvir. Paulo falou a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, ou a palavra da verdade, ou a sã palavra, mas estariam buscando falares que trazem coceira nos ouvidos. Quem não gosta de ouvir aquilo que deseja ouvir, irmãos? Mas a nossa fé não pode estar apoiada naquilo que nós gostamos de ouvir, Flávio. A nossa fé precisa estar apoiada na palavra da verdade, naquilo que Deus tem falado, porque Deus fala não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Fala com o irmão que está do seu lado, Deus fala aquilo que você precisa ouvir. Porque muitas das vezes o que você quer não é o que você precisa. Oh, Senhor Jesus, não é verdade? Então, irmãos, a nossa fé, ela precisa estar apoiada no poder de Deus, que é a palavra de Deus. Então, pega a sua fé e receba a palavra com fé, crendo na palavra, dizendo sim para Deus mediante a sua palavra. Irmãos, a sua vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Nós iremos reagir, não é isso, Flávio? Ó Senhor Jesus, e como Deus tem falado conosco. Em alguns Deus tem trabalhado mais, em alguns Deus tem trabalhado menos, mas Deus tem trabalhado em nós, e graças ao Senhor por isso. Mas Ele pode trabalhar mais, né, Bia? Ele pode avançar muito mais. Então, ou seja, vamos aplicar mais fé ao ouvirmos a palavra.
não é isso? E prepare um ambiente, irmão, sem distração para você ouvir a palavra. Infelizmente, você está aqui, a palavra sendo falada, o Espírito usando do meio e do momento para falar, e nós estamos ali alinhados, de repente cai uma caneta no chão, irmãos, você já virou a sua atenção, perdeu o ponto, talvez aquele ponto era a salvação para a sua vida, naquele momento. Não vamos nos distrair, não vamos, irmãos, tirar nossa atenção da palavra, vamos olhar para a palavra, não é olhar para homens, porque homens são falhos, todos somos iguais, vamos olhar para a palavra de Deus. Voltando para 1 Pedro, ó Senhor Jesus, 2 Pedro, ó Senhor Jesus. Então, o apóstolo Pedro, irmãos, ele começa falando no capítulo 1, Simão Pedro, ele se apresentando, não é isso? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A carta de apresentação de Pedro. Quando você vai apresentar um currículo seu, você procura trazer aquilo que você tem de melhor, não é isso? Você procura trazer as suas graduações, os seus aperfeiçoamentos, ali os seus cursos, não é isso? Sim, porque no mercado precisa disso. Mas Pedro, ao se apresentar, ele começou a apresentar-se como servo, Flávio. Apóstolo vem depois. Veja a ordem. Ele poderia muito bem se apresentar, Pedro, apóstolo e servo de Jesus. Mas não, irmãos, Pedro apresentou-se como um servo, e todos nós somos servos. Cada servo tem a sua função. Pedro, sendo um servo, tinha a função de apóstolo. Porque se ele olha para si como um apóstolo, ele não teria a possibilidade de se ver como um servo. Certo? Então, a nossa percepção quanto ao serviço a Deus é essa. Todos nós somos servos de Jesus. Tendo nosso Senhor Jesus Cristo como nosso maior modelo. Filipenses fala que ele, tendo toda a glória, toda a majestade, toda a honra nos céus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo-se a forma de servo e conhecido em figura humana. Então, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de servo. E nós somos o quê? Servos do Senhor. Fala com o irmão que está do seu lado. Nós somos servos de Jesus. E Pedro continua e fala, aos que conosco, irmãos, quando as epístolas, quando 1 e 2 Pedro foram escritas, assim como 2 Timóteo, assim como 2 e 3 João, assim como Judas, todas essas epístolas foram escritas em tempo de apostasia, em tempo de abandono de fé, em tempo em que a lei estava ali forte operando nas regiões de Jerusalém, ou seja, ali nós já vimos sobre isso, o ministério de Tiago, não é isso? Nós vimos ali que os apóstolos não mais tinham voz na igreja em Jerusalém, foram dispersos, então era-se um tempo de apostasia. Então Pedro, escrevendo aos que foram dispersos, ele fala o seguinte, que todos nós obtivemos uma fé. Então no momento em que você creu no Senhor, irmãos, você recebeu uma porção de algo tão precioso que você às vezes não faz ideia, que é a sua fé. A sua fé, irmãos, para Deus, ela é algo extremamente precioso, porque a fé é o canal pelo qual Deus opera em nossa vida. Então, a fé para Deus é algo maravilhoso e precioso. Aqui Pedro fala, a fé igualmente preciosa, mas não somente para Deus, porque Pedro, depois da sua maturidade, ele descobriu que ele não seria o Pedro, ele não se tornaria o Pedro de 1 e 2 Pedro, que é o Pedro maduro, se não fosse pela fé. Por isso é que Pedro toca tanto na fé. 1 Pedro, ele fala da fé trabalhada e provada por fogo, não é isso? Pedro, irmãos, tocou no poder que há na fé. E ele fala que essa fé é preciosa
igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você viu que essa fé, essa semana, ela é equiparada, ou ela é comparada à porção de terra que as 12 tribos receberam na repartição em Josué capítulo 13. Então a nossa fé é como uma terra, uma porção de terra que foi dada de presente para você. Não é isso? Agora você ganha uma terra de presente. E você deixa essa terra para lá. Você não cuida, Flávio? Você não trata? O que vai virar essa terra? Irmãos, assim como a terra física, que ela precisa ser trabalhada, ela precisa haver uma correção de solo, precisa ser arada, precisa ser adubada, semeada. Essa terra, irmãos, a terra para produzir precisa ser cuidada. Então a nossa fé, como uma boa porção de terra, ela precisa também ser cuidada. Por favor, não descuide da sua fé. Cuide da sua fé, não se distraia. Não se distraia, cuide da sua fé. E como que é o ponto inicial desse cuidado da nossa fé como um solo? Romanos capítulo 10, versículo 17 fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação ou a palavra de Cristo. Você quer cuidar da sua fé, irmãos? Leve palavra para a sua fé. Irmãos, alimente a sua fé, Tainá, com a palavra de Deus. Sua fé vai ser forte. Sua fé vai se tornar uma fé produtiva. Uma terra para produzir, ela precisa ser cuidada. Ah, não, mas eu tenho fé. Eu tenho certeza, meu irmão. Se perguntar para qualquer um aqui se tem fé, claro que temos, nós cremos no Senhor. Mas agora uma coisa é ter, outra coisa é usar. Ter, todos nós temos. Agora usar, temos usado. Ou trabalhar, essa fé tem sido trabalhada. Então Pedro chama atenção para isso e fala que a nossa fé é algo precioso. Fala com o irmão que está do seu lado, a sua fé é preciosa. Irmãos, essa fé que é preciosa para nós, Paulo fala em Coríntios que nós andamos por fé, não pelo que vemos. Agora presta atenção, se você tem andado de acordo com a sua fé, como que você tem andado? Então a sua fé precisa ser trabalhada, irmãos, porque aí você vai andar de forma mais orgânica, você vai andar de forma mais alinhada à vontade de Deus. Abraão andou por fé. O que Paulo falou aos Coríntios que nós andamos por? Não pelo que? Abraão não viu, mas ele andou, ele obedeceu, e isso está totalmente ligado. Andamos por fé, não pelo que? Quando Deus falou com Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, deixa todo mundo e vai para uma terra que futuro. Abraão não viu nada, mas Abraão obedeceu, Abraão andou. A fé levou Abraão a sair do lugar. A fé levou Abraão a se movimentar. Irmãos, por favor, cuide da sua fé. Amém. E o versículo 2 ele fala: graça e paz sejam multiplicadas no pleno. Leia comigo, por favor, o versículo 2: graça e paz vos sejam. A graça e a paz, irmãos, elas chegaram até nós por meio da fé, que foi dada a nós por Deus. E essa graça e paz por meio da fé, ela substantifica as bênçãos de Deus na minha e na sua vida. Está entendendo? Substantifica, ou seja, torna-se realidade. Então até mesmo a graça e a paz vem por meio da fé. Graça e paz sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. E o versículo 3, Pedro fala: visto, leia comigo o versículo 3, visto, porque você lendo, você ganha mais, amém? Visto como pelo seu
Pedro fala, visto como pelo seu divino poder. Não, talvez não haja no Novo Testamento alguém que tocou mais, Flávio, no divino poder de Deus do que o apóstolo Pedro. Pedro realmente tocou nesse poder. E lembra que Pedro escreveu o 1º e 2 Pedro direcionado àqueles que estavam na dispersão. E lembra que as epístolas de Pedro, assim como falei 2 Timóteo, 2 e 3 João e Judas, eram uma vacina contra a apostasia. Então Pedro estava vacinando os irmãos, os crentes judeus, que haviam se dispersado. Então essa vacina, irmãos, Pedro fala o seguinte, a eficácia para que nós sejamos vacinados com essa vacina, ela é mediante o divino poder. Então, irmãos, o poder de Deus, ele é o suficiente para te livrar de toda negatividade, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Veja que Pedro não fala somente poder, Flávio. Se falasse poder, já era mais do que o suficiente, mas Pedro fala o divino poder. Pedro, ele vai além do poder, ele toca no divino poder de Deus que operou na vida dele. Oh, Senhor Jesus, que maravilha. Isso é experiência, irmãos. Isso é alguém que teve experiência com o divino poder de Deus, porque Pedro lá na frente olhou para si e falou, meu irmão, se não é o divino poder de Deus para trabalhar em mim, Pedro, o que seria de mim, irmãos? Quem era Pedro, pelo amor de Deus? Nós vimos as experiências de Pedro nos evangelhos. Você já conhece quem era Pedro nos evangelhos, é ou não é? Mas Pedro, irmãos, ele descobriu a fonte, ele descobriu o caminho, e esse caminho é o divino poder de Deus, que opera mediante a fé. E ele fala o seguinte, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido, não foi passado, nos tem sido não é futuro, é presente, é agora. Nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pedro falou o seguinte, todos os dias, Bia, Deus tem doado para mim o seu divino poder. Deus tem me doado todas as coisas. E eu e você, por muitas vezes, murmuramos e reclamamos como se ainda nos tivesse faltado algo, ou nos tivesse faltando algo. Mas está me faltando. Irmãos, veja a palavra. Nos tem sido doadas todas as coisas. Todo dia, o que é necessário para o seu crescimento, Flávio, para o meu, para o de Fábio, para o de Igor, para o de TT, para o de todos nós, o que é necessário para o nosso crescimento, Deus tem nos doado. Sabe qual é o significado da palavra doar? No grego é dar de presente. Todos os dias, meu irmão, você recebe um presente maravilhoso de Deus, filha. Que é o divino poder de Deus para te levar a avançar e a crescer em vida. E às vezes você ir chateado porque você não te deram um presente de aniversário, esqueceram de dar o presente de aniversário. Maior presente você já ganhou. Irmãos, olha isso aqui, irmãos. Nos tem sido doadas. Doadas, já falei que é dar de presente, é ganhar, é dar algo de presente. Então, irmãos, todos os dias Deus nos dá de presente tudo. Aí vai entrar a fé, porque se você recebe essa palavra com fé, você realmente vai ser Senhor, realmente não tem me faltado nada. Mas se não tem fé empregado, ou acompanhando a palavra, Vanusa, a sua mente vai colidir contra essa palavra, vai entrar em conflito, e você vai falar, não, mas tem me faltado algo sim. Então você está vivendo na esfera terrena, e está deixando a esfera espiritual, porque, irmãos, Deus age na esfera espiritual. Doadas, fala com o irmão que está ao seu lado, que presente você ganha todos os dias, meu irmão. Olha que presente que você ganha.
nos têm sido doadas. Hoje está sendo doado para você, amanhã vai estar sendo doado da mesma forma, meu irmão. Veja a palavra que nós temos recebido todos os dias, dimensão na palavra, Bia. TT, alimento diário, áudios, links, mensagens, todos os dias, irmãos. O que é isso? Isso não é para encher grupo da igreja. Isso não é para encher a memória do seu celular. Isso, irmãos, é Deus te doando todas as coisas. Então receba esse presente de Deus. Irmãos, não pegue esse presente e deixe de lado. Fala, não, depois eu desfruto desse presente. O maior presente que eu e você ganhamos foi quando o Senhor se fez homem, encarnou, viveu, foi à cruz, morreu, se tornou o Espírito para nos dar essas bênçãos, para nos dar essas promessas, para nos dar, irmãos, tudo que nos conduz à vida e à piedade. Esse é o nosso maior presente. Essa é honra para nós, irmãos. Mas se qual seria o seu sentimento em que você pega todas as suas economias, tudo que você tem de mais precioso e compra algo para alguém? Comprei algo para Flávio. Gastei tudo que eu tinha, tudo de mais precioso que eu tinha. Dei um presente para Flávio. Aí um dia eu vou visitar a fazenda de Flávio. Chego lá, eu vejo aquele presente encostado lá debaixo daquele pé de manga, né? Qual que será o meu sentimento? Você vai ficar triste. Vai. Todos nós temos essa experiência de você ter dado algo para alguém que você realmente considerou, que você realmente ali pagou um preço e a pessoa não valorizou. É ruim ou não é? Como que você acha que fica o coração de Deus quando Ele te dá esse maior presente e você não valoriza? Em que, entre aspas, você deixa lá debaixo do pé de manga, juntando poeira e acumulando. Irmãos, toque no coração de Deus. Toque. Irmãos, o que é de mais precioso já foi dado para você. Todas as coisas que nos conduzem, mas tudo que Deus te fornece, tudo que Deus te dá, irmãos, Deus, Ele é um administrador nato, Deus não perde tempo. E agora eu quero trazer alegria para o seu coração. Deus sendo onisciente, que é o que sabe de todas as coisas. Você acha que Deus iria investir em algo falido? Que Ele iria dar o que Ele tem de mais precioso a algo que Ele sabia que é algo falido? Não, irmãos. Se você tem recebido, irmãos, considere-se amado. Deus não iria investir em nada ou em ninguém falido. Deus Ele investe, irmãos, porque Ele sabe que se nós soubermos a pegar o que tem nos dado, irmãos, e colocar em prática, irmãos, nós seremos vencedores. Amém. Irmãos, se Deus tem investido em você, é porque Deus acredita em você, meu irmão. Senhor Jesus. Talvez nem você acredite em você mesmo. Pior do que, né? Pior não é nem o seu esposo ou sua esposa não acreditar em você, mas é você não acreditar em você mesmo. Mas Deus, irmãos, Ele depositou em nós uma viva esperança. Por isso que Ele tem, meu amado irmão, investido tanto em você, Deus tem investido em nós. Isso não é motivo de você ficar alegre, de você se regozijar, de você ficar, irmãos, rejubilante? Se sinta amado. Não é que você é melhor do que ninguém, que nós não somos. Tudo isso nos provém pela graça e misericórdia de Deus. Não é porque nós fizemos algo para Ele, não é isso. Não é porque nós somos bons, porque nós não somos. Mas Deus investiu em você. Olha, irmãos, todas as vezes pela manhã, quando você levantar, que você for no banheiro, lavar o seu rosto, fazer sua higiene pessoal, olhe no espelho, Deus investe em mim. Irmãos, o seu dia vai mudar. Hoje Deus já tem investido em mim, olha. Talvez nem você, olhando para você já está desanimado. Mas olha, veja pela ótica da fé. Deus tem investido em mim. Irmãos, comece o seu dia cheio de fé. Comece o seu dia esperançoso. Sou cheio de esperança, meu irmão. Tem pessoas que recebendo o que tem recebido de Deus, começam um dia como se fosse derrotado. Não é isso? Como se não tivesse nenhuma esperança, como se não tivesse nenhum, ou seja, vivendo um dia ali porque eu tenho que viver. Irmãos, não mude a sua história. Permita que a sua história seja mudada por meio da palavra.
Deus tem investido em você. Olha que Ele tem te doado todas as coisas, mas tudo que Ele tem te dado é para uma finalidade. Porque Deus não perde tempo. E Deus não está aqui para investir em você para te perder para o mundo. Deus não está aqui para investir em você para que você fique para a grande tribulação, meu irmão. Se Deus está investindo em nós hoje é porque a esperança dele é nos fazer vencedores. Amém. Reinar com o Senhor no reino milenar. Irmãos, isso precisa, né? Queimar em nós. Deus não vai investir em nada falido. Então, irmãos, tudo isso é para nos conduzir à vida e à piedade. Vida é interior. É a vida que você vive por meio dela, é a vida de Deus. Piedade é exterior. Piedade é o resultado do operar do que está dentro de você, que é a vida. Primeiro, por isso que há uma ordem. Não fala piedade e vida, fala vida e, porque a piedade vem depois da... Porque a piedade é resultado da vida. O que é piedade? Irmãos, é ser expressão de Deus no seu viver diário. Mas você só consegue expressar a Deus no seu viver diário se você tiver a vida dentro de você. Se você não tem vida, você não vai expressar a Deus. Se você não tem a vida de Deus, você vai expressar a sua vida adâmica de 6.000 anos herdada de Adão. Certo? Então, irmãos, é isso. Tudo que Deus tem nos doado, filha, é para nos conduzir à vida, que é interior, é a vida de Deus, que está em nós, ou seja, Deus, Ele quer que o que está dentro de nós seja manifesto exteriormente por meio de nós. Aí é o segredo. Pedro tocou nisso, meu irmão. Porque Pedro sabia que o Pedro lá de trás, Flávio, quem que ele manifestava? Piedade? Ele manifestava o velho homem. O seu senhor não paga os impostos? Paga. Aí. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, esse era o Pedro, que só expressava a sua velharia, a sua velha natureza. Então Pedro descobriu, por isso que ele deixa registrada essa preciosidade para nós, que por meio da fé, nós recebemos a vida, e essa vida, uma vez que ela é trabalhada, ela nos leva a expressar Deus. Ela nos leva a manifestar Deus. Piedade é expressar Deus. Deixa eu concluir aqui. Pelas que nos chamou para a sua... pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e... Glória, não vamos entrar no contexto. Glória, você sabe que é... O que é glória? É somente uma luz... É a presença, é como se, é a expressão de Deus ali, a glória é a presença, entendeu? Então Pedro falou que além da vida e da virtude, o que temos recebido, irmãos, quando essa vida é trabalhada em mim, e eu passo a expressar a piedade, que é a expressão de Deus, aí eu sou chamado a glória e virtude. Certo? Aqui fala que nos chamou pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Fala com o irmão que está do seu lado, ele nos chamou. Se o seu esposo estiver perto de você, você fala a sua esposa, nos chamou. Se você estiver longe, você fala também do mesmo jeito, manda um olharzinho que diz tudo, né? Mas, irmãos, não é só para você, meu irmão, é para nós. Então, ele nos chamou. Irmãos, presta atenção, algo que ninguém foi, algo grandioso demais para você compreender com a sua mente humana, que é a glória. E essa glória, nós vimos em João capítulo 17, nos faz ser numa esfera de unidade. Então tudo que Deus tem nos dado também, Bia, é para nos levar a ser um. É para trabalhar em nós a unidade da vida da igreja. É para trabalhar em nós a unidade dos filhos de Deus. Irmãos, tudo que Deus tem doado para você é para levar você a ser um com o seu irmão. A ser um, irmãos, na mesma fé, com a mesma visão, na mesma busca, na mesma perseverança, na mesma meta.
Ó Senhor Jesus, e continuando aqui, pelas quais nos tem sido doadas, falou de novo, dar de presente, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus é um Deus de promessa, mas muitas pessoas pensam que promessa de Deus apenas é para o seu viver hoje, é para cumprir na sua vida hoje, Flávio. Qual que é a maior promessa de Deus? Qual que foi a intenção de Deus lá no Éden, quando criou o homem, primeiro casal, e Deus falou com eles, olha, tem ali no meio do jardim uma árvore, e essa árvore é a árvore da vida, e vocês comam à vontade desta árvore. Qual que era o maior desejo do coração de Deus? Fazer o homem se tornar o homem que era Adão junto com Eva, ou seja, o Adão se tornar coparticipante com Eva da natureza divina. Essa é a maior promessa de Deus. E nós achando que as promessas de Deus, Deus prometeu. Precisa falar mais, eu não vou concluir que o meu tempo já está corrido. Deus prometeu, irmãos, promessa de Deus, aqui fala, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que as promessas? Por meio delas, por elas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. É isso que é a maior promessa de Deus, é você se tornar participante da natureza divina, vida. Dá o que você precisa para viver a vida de hoje, irmãos. Para Deus isso aí Ele vai, se você precisar, irmãos, Ele não vai te deixar faltar nada, Ele vai te dar o que você precisar, tiver necessidade, Ele não vai te deixar faltar nada, mas o foco de Deus não é esse, não é te satisfazer, irmãos, com os desejos dessa terra, não é encher de você com esperança para essa terra. O maior desejo de Deus é te fazer participar da natureza divina. Aqui fala, e essa natureza divina nos livra da corrupção das paixões que há no... Pedro descobriu outra coisa, que somente esse poder divino, esse divino poder, foi capaz de livrar ele das corrupções e das paixões que há no mundo. Irmãos, somente a natureza divina, Tainá, Igor, é capaz de nos livrar das paixões que há no mundo. Você não se livra de nada. Não fale você, a partir de hoje eu não faço mais isso. Quem aqui já não fez isso, né? A partir de hoje, o esposinho se prometendo para a esposa, a partir de hoje eu não vou mais falar com você desse jeito, meu amor. Amanhã está falando de novo. Ou se não estiver falando, pior. A esposinha para a esposa, a partir de hoje eu vou ser mais paciente com você, meu amor, meu bem, querido, amor, vida, vidinha. E aí vai. No mesmo dia, irmãos, você não é capaz de fazer nada por si mesmo, porque a sua natureza é a natureza adâmica do velho homem. Então, a única coisa, o único poder que é capaz de nos livrar da corrupção, das paixões que há no mundo, é a natureza divina, é a vida de Deus que foi colocada em você. Está entendendo agora o versículo 3? Foi colocada em você, e esta vida que está dentro te leva a viver, aqui fala sobre a piedade, te leva a manifestar a piedade, que é, ou seja, a expressão de Deus. Então não é você falar que não vai fazer mais nada, irmãos, é a natureza divina que te livra disso. Pedro descobriu isso. Eu imagino que Pedro, sendo repreendido pelo Senhor, Flávio, Pedro está lá, pescando, né? Vai pescar um peixe, o primeiro peixe que você achar, abre a boca, você vai encontrar, é o estáter ou a dracma? É estáter, né? Eu imagino Pedro lá, irmãos, eu nunca mais vou fazer isso.
sabe? Imagina lá Pedro raciocinando, eu nunca mais vou falar, eu vou agir desse jeito, eu nunca mais, eu vou falar desse jeito, eu nunca mais eu vou falar sem pensar. Passa um tempo, Pedro do mesmo jeito, e Pedro descobriu que não era o ele querer ou não fazer algo, mas é a natureza divina que o livra, a natureza divina que nos livra, a natureza divina que nos liberta das paixões que há no mundo. Então, se você, irmãos, tem desejo ainda pelo mundo, se tem algo no mundo que ainda te chama a atenção, se tem algo no mundo que ainda te atrai, irmãos, você só será liberto por meio da natureza divina. Amém. Não é a sua esposa falando no seu ouvido para você parar de fazer isso. Não é você falando no ouvido da sua esposa, não faz. Irmãos, não é isso, não resolve. O que resolve, irmãos, é somente a natureza divina em nós. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vou parar por aqui. Tinha o versículo 5, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, conhecimento, domínio próprio. Oh, Senhor Jesus, irmãos, isso aqui é algo que nós precisávamos tocar. Mas tá bom por aqui, é o suficiente, amém? E vamos em pequenos grupos, vamos ruminar aí, no máximo 4 pessoas aí, ainda dentro do encargo, amém? Natureza divina, é isso que Deus deseja implantar em nós. Jesus é o Senhor.